Você decide comprar um imóvel financiado e aí as dúvidas começam. Qual é o melhor financiamento? É uma verdadeira sopa de letrinhas, né? Tabela saque, tabela price. Não tem noção do que é amortização e como isso impacta no seu financiamento? Então não saia daí que esse vídeo é para você. Eu sou Rafael Meneghelli. Eu sou o Thiago Navarro. E quando a gente vai financiar um imóvel, que a gente já disse anteriormente que não é a forma mais indicada de você adquirir a sua casa por conta dos juros, né, do financiamento no longo prazo, que vão fazer com que você acabe pagando por duas casas. A gente já gravou um vídeo sobre isso, depois você clica aqui em cima para entender um pouco mais. Mas, contando que você já avaliou com o seu planejador financeiro ou até mesmo sozinho e chegar na conclusão de que essa é a melhor escolha para você e para sua família. Então você vai até o banco, senta na mesa do gerente e ele te pergunta: qual tabela de amortização nós vamos usar? Para começar, vamos entender o que é amortização, né? Amortização é o quê? É a parcela do seu financiamento utilizada para reduzir o valor que você vai pagar. Esse é o principal. E a outra parte que você paga no seu financiamento é os juros, que também é calculado a partir desse valor principal. Na teoria, o cliente vai querer sempre pagar um principal menor, porque para ele pagar menos juros, mas na teoria isso funciona, na prática ele é um pouquinho diferente e a gente vai te explicar por que isso acontece. Existem dois tipos de tabela de amortização do principal, que como o Thiago falou, é a cota que você contratou de financiamento do banco. Existe a tabela saque, que é o sistema de amortização constante, e a tabela price. Tanto uma quanto a outra funcionam da seguinte maneira: elas vão reduzindo o valor desse principal a cada parcela para que ela fique menor e então você pague menos juros ao longo do financiamento. A diferença está na forma e na rapidez da amortização. Isso afeta tudo, desde o valor das parcelas até o valor total dos juros que você contratou no financiamento. Dá uma olhada na tabela que a gente vai mostrar a seguir, onde a gente mostra as principais diferenças entre esses dois tipos de amortização. Então, pela tabela saque, as parcelas iniciais costumam ser mais altas, porque ela tem um sistema mais agressivo de amortização que diminui mais rapidamente o valor do principal. A amortização é constante, né, como o próprio nome já diz, e em cada prestação, um valor X dentro da parcela é usado para ir abatendo o valor do principal. Por exemplo, se você contratou um financiamento de R$100 mil em 100 meses, então todo mês teremos R$1.000 nos próximos 100 meses que vão ser utilizados para abater o valor do principal, até ele chegar a zero. Então, se a gente for comparar com a tabela price, que a gente já vai ver a seguir, as parcelas iniciais da tabela saque vão ser sempre maiores do que seriam na tabela price. Mas então, depois as prestações vão diminuindo com o passar dos meses e as últimas parcelas vão ser sempre bem mais baratas que as primeiras. Então, já na tabela price, as parcelas elas são iguais do início ao fim, mas diferente da tabela saque, que vai abatendo o valor do principal de forma mais agressiva e, portanto, vai diminuindo os juros totais de cada parcela mês a mês, a tabela price tem um sistema de amortização de principal mais lento. Isso acaba levando ao pagamento de juros mais elevados em parcelamentos mais longos. Tanto que esse sistema vem caindo muito em desuso para financiamentos de imóveis, por exemplo, porque os prazos geralmente são lá de 20, 30 anos e por isso os juros são bem maiores. A tabela price, então, ela está sendo mais usada para financiamento de automóveis, que tem prazos máximos mais curtos, né? Por exemplo, de 48 meses. E o que dizem da tabela price é que, teoricamente, ela tem parcelas fixas e, portanto, fica mais fácil, né, do contratante se programar para pagar o financiamento. Para exemplificar o que o Rafael falou, pense que você está financiando um imóvel de 300 mil em 30 anos, com uma taxa de juros de 9% ao ano. Se você fizer isso utilizando a tabela saque, depois desses 30 anos você vai pagar mais ou menos 690 mil, sendo 300 mil do imóvel e 390 mil vai ser só juros. Mas se você fizer isso pela tabela price, você vai pagar um total de 841 mil, aproximadamente, tá? Sendo 541 mil só de juros. É muita coisa que você vai pagar de juros. Tá, então você está se perguntando então por que alguém faria a opção de tabela price para comprar um imóvel, né? Se no final a pessoa vai pagar mais juros. Então a explicação é que nem sempre a escolha está na mão do consumidor. Não basta só se esforçar e apertar as contas do mês para arcar com as prestações mais altas, né, do início, feitas aí pelo financiamento pelo saque e economizar nos juros. É preciso também ter uma renda mensal que seja suficiente para cobrir essas parcelas. A maioria dos bancos não aprova financiamento em que as prestações mensais sejam maiores do que 30% da renda familiar. Então, por quê? Porque as parcelas muito altas há mais chances de calote, né, de risco. Então o risco é maior
do banco. Às vezes, as prestações da tabela Price, que no começo é mais barata, cabem dentro desses 30% aí do orçamento familiar. Mas a prestação inicial do saque supera esse percentual. E aí é que está a realidade que vai decidir pelo cliente. Devido a esses financiamentos, por isso que você, quando compra um imóvel, você fica com 1 e paga quase 1,5 para o banco. Porque depende muito do valor, dos juros e da tabela que você financiou o seu imóvel. Então fique atento, se você realmente quer comprar um imóvel, fique atento a isso que eu já falei anteriormente, juros, prazo e a tabela, para ver se isso realmente cabe no seu orçamento. E se você não vai pagar um juros exorbitante no imóvel que você quer. Agora ficou fácil de você decidir então qual tabela utilizar para você comprar a sua casa dos seus sonhos. E agora só falta então você tomar a decisão de dar um like aqui no nosso vídeo, ativar as notificações e nos seguir nas nossas redes sociais. Deixe aqui o seu comentário, o seu feedback e também sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!